Oi pessoal, tudo bom? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu vou falar sobre diferenças da vida aqui na Europa e nos Estados Unidos. Acho que vocês já sabem, mas eu tive uma experiência morando nos Estados Unidos em 2019. Mas faz mais ou menos um ano que eu moro aqui na Europa, né? Tive experiência na Alemanha e na Holanda, e por isso que eu posso falar somente da experiência nesses países. Mas enfim, notei várias coisas que diferem a vida aqui e lá, então eu resolvi fazer esse vídeo pra vocês contando algumas diferenças, tá certo? Não se esquece de deixar o seu joinha, se inscrever aqui no canal e ativar as notificações. Quero deixar bem claro, como eu falei, a minha experiência morando aqui na Europa, a minha visão baseada na Alemanha e também na Holanda, tá certo? E a opinião que eu vou expressar aqui não deve ser vista como verdade absoluta. É apenas um guia, né, pra quem tem vontade de morar nos Estados Unidos ou aqui em algum país da Europa. Então fica mais a título de informação, beleza? Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo e vamos começar esse vídeo agora. Então vamos lá. Anotei alguns tópicos aqui no meu celular, então eu vou pegar uma filinha aqui nele. E primeiro eu vou começar a falar a diferença da Europa para os Estados Unidos, depois o contrário, tá certo? Coisas que eu observei, eu acho que são válidas abordar aqui nesse vídeo hoje. Então vamos lá, o primeiro tópico é esse aqui. Aqui não é um lugar para fazer dinheiro, se ganha para viver com o suficiente. Inclusive aqui o trabalho não é o centro da vida, as pessoas vivem mais do que trabalham. E essa é uma realidade que realmente me chocou muito, porque aqui na Europa a gente tem muita essa ideia, né, do glamour, da riqueza e tal. E realmente se faz dinheiro, né, como em qualquer outro lugar do mundo. Mas o que eu percebo é que lá nos Estados Unidos existe muito uma pressão, né, um incentivo das pessoas de trabalhar para ter mais dinheiro, para ter condições de comprar as coisas. E aqui as pessoas também trabalham, mas não é como acontece lá nos Estados Unidos nem no Brasil, que as pessoas vivem, né, para trabalhar. Aqui as pessoas realmente se dedicam ao trabalho, levam a sério, mas ninguém fica morrendo por causa do trabalho, ninguém fica fazendo hora extra, trabalhando no final de semana e tal. Isso é uma coisa que não é da cultura daqui. Então a pessoa vai lá, faz o seu trabalho, mas quando dá hora ela se desliga e não fica se consumindo com o trabalho como acontece lá nos Estados Unidos. Eu presenciei isso de perto diversas vezes, a quantidade de vezes que eu vi pessoas, né, deixando de jantar, deixando de fazer atividades com a família por causa do trabalho. Então aqui é assim, a gente trabalha, né, dinheiro é suficiente para manter o que você precisa, que é aluguel, os impostos, comida e tal. E nos Estados Unidos trabalha-se muito, ganha muito dinheiro também, mas os custos são altos. Então tem esse desequilíbrio aí, né, com relação ao trabalho. Eu particularmente encaro essa forma, né, de lidar com o trabalho aqui muito mais saudável, curto prazo, a longo prazo principalmente. Então achei bem interessante esse ponto. Pegando um gancho nisso, a gente vai para o segundo tópico, que é menos desigualdade. A maioria das pessoas tem coisas parecidas e eles não ligam muito para marcas. Normalmente o estilo de vida é mais simples. E é exatamente aquilo que eu falei, né? Aqui a linha, né, dos salários, a linha dos trabalhos não tá muito diferente. Nos Estados Unidos a gente tem pessoas que ganham muito, pessoas que estão na média e pessoas que ganham muito pouco. Então fica um espaço muito grande e aqui normalmente é mais equilibrado. Como não tem essa ganância muitas vezes, essa vontade de fazer dinheiro, querer ter muitas coisas, aqui eu acho que as pessoas levam um estilo de vida mais simples. Existem sim as pessoas que ainda prezam muito por marcas, principalmente os mais jovens, eu acho, carros de marca, roupas de marca e tal, mas no geral eu não vejo as pessoas tão apegadas ao status, às marcas aqui, como eu via lá nos Estados Unidos. Eu acho que aqui as pessoas têm uma vida muito mais simples mesmo. O conforto que elas têm é o conforto da casa, né, mas você não vê as pessoas com muitos luxos. Eu acho que são pessoas realmente muito mais simples. E quando eu falo esse estilo de vida mais simples, não se reflete só na casa, né, mas nos hábitos, nos costumes, em tudo ao redor das pessoas. Eu acho que o estilo de vida é muito mais simples. Terceiro ponto. Existe um cuidado maior com a saúde. Eles fazem muitos exercícios, comem comida boas, com menos açúcar. As frutas e legumes são mais gostosos e perecíveis e o preço da comida aqui é muito bom e barato. Então o que é que eu quero dizer? Aqui é muito comum as pessoas se transportarem com bicicleta, usarem o meio de transporte, né, que funciona. Então eles caminham bastante, estão sempre fazendo algum exercício, não só para as atividades obrigatórias, como ir para o trabalho ou ir ao mercado, mas também no tempo livre eu sempre vejo, tanto aqui na Holanda como lá na Alemanha, aqui na Holanda ainda mais, pessoas que gostam de passar seu tempo caminhando, sabe, andando de bicicleta, passeando com as crianças. Eles são muito ativos mesmo. E também a alimentação é totalmente diferente. Aqui você encontra produtos que eu acho que são genuinamente mais orgânicos, mais limpos. Quando eu falo perecíveis, eu acho que é um ponto interessante, porque aqui as comidas se estragam muito rápido.
Enquanto nos Estados Unidos, mesmo nos produtos orgânicos, eu via que eles passavam muito tempo na geladeira e dificilmente eles ficavam mofados ou podres. E aqui, tipo, coisa de poucos dias eu já perdi frutas, legumes também, então eu acho que esse ponto é muito importante. E no mercado não tem muito esse incentivo ao consumo de produtos industrializados, produtos já prontos. Existem sim, tá certo, facilidades que eles adoram aqui, como legumes já cortados, lavados, tem muita coisa enlatada também, tem coisas congeladas, mas a quantidade de comida fresca aqui é muito maior. Então eu acho que esse ponto de exercício com saúde aqui tá muito mais na frente, porque eles são muito mais ativos e, consequência, a saúde vai muito mais longa, né? Eles vivem por muito mais tempo, porque eu acho que realmente não tem como comparar. Outro ponto interessante é o ponto número 4, que é que tudo é pequeno. As casas, a geladeira, a quantidade de coisas. E realmente é um choque muito grande, assim, pelo menos foi pra mim, porque sair do Brasil, onde a gente, por mais que não tenha tanto dinheiro, a gente é acostumado a ter coisas grandes, né? No Brasil, uma casa grande é valorizada, uma casa com espaço e tudo mais. As pessoas gostam de ter casa grande. Mas nos Estados Unidos, quando eu cheguei, tipo, eu já tinha visto na televisão, mas realmente é um choque. É você ver de perto o tamanho das casas. Tudo é muito grande. As geladeiras são grandes, os carros, as casas são enormes, casas com no mínimo 2, 3 quartos, 4, 5 quartos, várias suítes, várias salas. Então, quando eu vim pra cá, realmente é assim, você percebe de cara. Enquanto nos Estados Unidos, né, eu sei que depende muito do bolso e tal, mas as casas são muito maiores, dependendo, principalmente do lugar que você vai. Então, começa pela geladeira. Vocês viram o tamanho da geladeira que era lá na casa de Berlim. Aqui também o freezer é muito pequenininho, então as coisas são muito menores e realmente causam estranhamento para quem não está muito acostumado. O 5 ponto eu acho que é um ponto que muitas pessoas já reconheceram, que é fácil aqui você conseguir viajar para outros países. Dentro dos Estados Unidos, claro, você consegue viajar pelo país inteiro, que é muito grande, ou países mais próximos, como por exemplo o Canadá. Mas aqui na Europa, né, é muito fácil viajar para outros países. Você pode viajar de ônibus, em alguns casos, você pode viajar de trem também, e tem também avião. Todas essas 3 opções, né, dependendo, enfim, de onde você vai, que época você compra, são opções que são acessíveis. Passagens muito baratinhas você pode encontrar ou com preço realmente acessível, então é muito mais fácil viajar, você conseguir pagar uma passagem para outro país, você conseguir se hospedar, alimentação, tudo é muito equilibrado assim e possível. Então as pessoas que moram aqui têm essa vantagem de conseguir ir para outros países, de conseguir se envolver com outras culturas e também ter experiência visitando outros países, nem que seja assim pelo final de semana, o que é muito louco. Puxando também esse gancho para a questão de aproveitar, né, que eles aproveitam muito, eu queria falar o ponto 6. As pessoas aproveitam o que a cidade tem para oferecer, elas estão sempre nos parques almoçando, se encontrando, brincando. E eu acho que também isso tem a ver um pouquinho com a segurança. Quando eu morava lá nos Estados Unidos, por mais que não seja uma coisa que acontece sempre, eu tinha medo de, por exemplo, sair sozinha, de ficar num canto, de alguém vir até mim, fazer algum mal, de ter algum atentado, de ter alguma coisa assim, sabe? Eu sei que aqui já aconteceram casos na Europa, tá certo? Não tô dizendo que não acontece, aconteceram sim. Mas eu acho que realmente aqui não é uma preocupação. Eu não sei até que ponto lá nos Estados Unidos isso é realmente um problema, uma preocupação. Mas quando eu morei lá e as pessoas que estavam no meu meio sempre falavam que também tinham esse certo receio. Apesar de não ser uma coisa que a gente sempre tá pensando, é uma coisa que fica ali na nossa cabeça. Então, aqui as pessoas realmente aproveitam muito a cidade, tudo que tem pra oferecer, seja no inverno, seja no verão. Eles estão sempre na rua, e nos Estados Unidos eram coisas mais fechadas, assim, mais pontuais. E aqui não, a cidade, né, tipo, curtir a cidade faz parte da rotina de quem mora aqui. Então, acho que é uma coisa muito, muito importante, muito saudável também, porque a gente pode aproveitar todas as estações e tudo que a cidade tem pra oferecer, principalmente porque são cidades lindas e que oferecem muitas atividades para quem quer desfrutá-las. Número 7. O sistema de saúde aqui não é algo que nos assusta. A gente paga pelo plano ou pelos seguros, mas mesmo que não funcione como a gente quer, eles estão ali. Isso era uma preocupação que eu tinha muito grande quando eu fui para os Estados Unidos. Mesmo eu tendo um seguro, né, que eu paguei no programa de au pair e tudo mais para ficar o mais tranquilo possível, ainda assim eu tinha medo de precisar ir ao médico, eu tinha medo de me acidentar de alguma forma e não conseguir pagar, sabe? Enfim, essa questão do sistema de saúde dos Estados Unidos dava uma pauta muito mais completa, mas
Aqui eu não tenho esse medo. Existe um custo, tá certo, pra gente ter acesso ao sistema de saúde. Aqui na Holanda é assim, na Alemanha também é assim, mas realmente eu não sinto medo. Eu confesso que eu não precisei de fato usar o sistema de saúde em nenhum dos dois países, mas fiz pequenas consultas. Matheus também fez o acompanhamento, né, e o tratamento, entre aspas, para diabetes tipo 1 dele, e foi super bem atendido. Eu sei que existem histórias, né, com relação ao sistema de saúde da Alemanha e principalmente aqui o da Holanda, que deixa muito a desejar, por isso que eu falo que não é como a gente queria, mas eu acho que não existe esse medo, pelo menos não em mim e Matheus, que a gente sentia quando estava nos Estados Unidos, de que algo poderia acontecer e a gente poderia não ter uma cobertura, né, totalmente boa, que a gente ia ter que desembolsar muita coisa, que a gente não ia ter o atendimento que a gente precisava. E aqui realmente isso não é uma questão. A gente sabe que se for precisar, aqui a gente tá mais bem resguardado do que lá nos Estados Unidos. Os exames que a gente gosta de fazer, as prevenções. No Brasil não funciona como funciona aqui fora, tá certo? Mas se sente muito mais seguro aqui com relação à saúde do que nos Estados Unidos. Número 8. As formas de imigração para a Europa são mais fáceis. Quando eu digo isso é porque aqui eu acho que é um processo menos burocrático. Você pode vir com o seu trabalho, não é tão complicado você conseguir, né, tipo, uma transferência ou começar aqui. Você pode ficar com visto de estudo, seja estudando língua, seja estudando para alguma graduação, mestrado e tal. Você pode se casar com alguém e ficar aqui. E nos Estados Unidos existem uma burocracia gigantesca com relação ao visto. Eles têm vários tipos de visto, mas é super complicado para você conseguir morar lá legalmente, você conseguir dar processo, né, nos seus documentos para você ficar morando legalmente lá, ter os seus direitos direitinho. É assim que funciona para eles, e também existe uma quantidade muito grande de pessoas, brasileiros também, querendo migrar para os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos com relação a isso não facilita muito, né? Eu acho que já é o objetivo, mas não facilita muito como outros países que a gente vê aqui na Europa, como o Canadá, por exemplo, e outros países que são mais abertos. Essa questão de oferecer vistos, né, e enfim, possibilidade de residência permanente, né, no país com relação aos Estados Unidos. Então, nesse ponto, eu acho que também é bem interessante. Ponto número 9. O jeito que eles consomem plástico é mais consciente. Existe um controle e um incentivo para fazermos reciclagens, então somos bem mais conscientes. No Brasil, eu sei que isso não funciona direito, mas nos Estados Unidos também existe um sistema de reciclagem, mas nem perto do que acontece aqui e nem perto de como acontece aqui, né? Porque eu lembro que na casa que eu morei a gente fazia separação de dois tipos de lixo, o lixo de papel e o lixo normal, que era misturado plástico com descarte normal, com lixo orgânico, enquanto aqui, por exemplo, na Holanda a gente tem descarte de vidro, de papel, de lixo em geral, né, de plástico e o biológico, que são verduras, frutas e tal. Ainda assim tem muito a melhorar, sempre tem, mas eu vejo que o consumo aqui do plástico é mais consciente do que nos Estados Unidos. Tudo lá é uma sacola de plástico, embalagens de plástico, caixas com muito papel, com muito plástico, sabe? Coisas que realmente vão ser jogadas no lixo, enquanto aqui, por exemplo, no mercado, eles nem dão sacolinha, tá certo? Então a gente tem que sempre estar com a bolsinha, né? Como eu já falei pra vocês diversas vezes, ou a gente tem que comprar lá no mercado. Isso tem um custo, é baratinho, né? Mas ainda assim é um custo, então as pessoas estão sempre andando com a sacolinha, a mochilinha, e também tem esse incentivo, né, pra fazer a reciclagem, não só de forma espontânea, mas também existem multas que podem ser aplicadas se você não seguir direitinho os horários de colocar o lixo, né? Os descartes do lixo, se você deixar lixo fora do lugar. Então eu acho que com essa questão a gente tá muito mais na frente. E o número 10, eu queria falar que as leis trabalhistas existem, funcionam e dão muita segurança e benefícios para o empregado. Então eu acho que com relação a isso não adianta muito explicar, mas os Estados Unidos deixa muito a desejar com relação a isso. Aqui na Europa, por exemplo, essa questão de férias, essa questão às vezes de bônus, né, de 13º, é muito bem mais atendido. Você pode aplicar sick day quando você tá doente, então você pode avisar lá no trabalho que você não tá se sentindo bem, você tem uma cota para usar, né, esses dias de trabalho. Então é muito mais flexível e oferece muito mais benefícios ao empregado. E nos Estados Unidos eu ouvia muita história de pessoas que estavam doentes e precisavam trabalhar, ou que aconteceram algum acidente de trabalho e não tiveram, né, tipo um apoio, uma orientação, enfim, que o patrão foi muito abusivo e a pessoa não tem como recorrer. Então, com relação a isso, acho que aqui a gente tá muito mais tranquilo. Pegando pela parte de Matheus, né, pelo que eu vejo e pelo que ele me diz, aqui ele se sente muito tranquilo com relação aos direitos e deveres dele. Então, esse ponto aí vai para a Europa.
Agora que eu falei da Europa, eu quero aproveitar e vou falar dos Estados Unidos e vou falar 10 diferenças com relação aos Estados Unidos e à Europa, tá certo? Pessoal, o vídeo acabou ficando um pouco grande, então eu vou fazer duas partes e no próximo encontro a gente vai falar sobre os Estados Unidos. Um beijo, obrigada por assistir até aqui. Tchau!